Olá, pessoal, bom dia. Esperar um minutinho a Priscila voltar aqui, a gente estava fazendo um teste. Oi, Clarice, tudo bom? Oi, Pati. Outra Pati, tudo bom? Helena, quanta gente, legal. É isso aí. Cadê você, Pri? Sim, Pri, entra aí, Pri. Bom dia, Helena. Bom dia, Marcos. Tá um dia super legal, né? Tá super bacana. Cadê você, Pri? Clarice, fala pra Priscila entrar de novo pra eu chamar ela aqui. Tá bom? Já tá 9h01. Você tá ouvindo os passarinhos, Patrícia? Hello, Clarice. Pede pra Pri entrar de novo. Oi, Felipe. Oi, Luiz Felipe. Aí, Pri. Pronto. Assim. Bom dia, Pri, de novo. Bom dia! Ai, não consegui ficar lá fora. Eu pensei que ia fazer um nosso live comigo ficando lá fora, mas está muito sol já, muito sol mesmo. Eu tô ouvindo seus passarinhos. Que passarinho, gente. A Aí Patrícia falou a fora, mesma coisa. viu? Tanto assim? Ah, era bem sutil, mas eu tava ouvindo. Então tá bom. Bom, gente, bom dia para todo mundo aqui de Orlando, do mundo inteiro, do Brasil especial. Hoje eu tô aqui com a Super Priscila, essa super mulher, formada em business pela Faculdade Rollins aqui de Orlando, que é uma das melhores faculdades de negócios aqui dos Estados Unidos. E depois ainda ela fez um mestrado, um MBA, com ênfase em marketing pela Webster University e morou em 5 países diferentes para fazer esse MBA. Foi na China, na Tailândia, onde mais, Priscila? Na, Esqueci os outros. Su... na Suíça, na Áustria, na Então, Holanda. e ela já tem a licença de corretagem de imóveis aqui da Flórida há 8 anos. Há 8 anos que a gente vem trabalhando junto. E ela desenvolveu um trabalho espetacular na empresa, viaja sempre comigo, fazendo os roadshows no Brasil. E, além de tudo, é uma super empresária da área de entretenimento, de eventos culturais, com música, teatro. Foi uma pioneira trazendo essas coisas todas do Brasil para cá. Então, é uma pessoa de extrema experiência e que vai conversar com a gente hoje sobre como é que vai ser esse sistema de compra de imóveis do nosso mercado daqui para frente. Então, Priscila, o que você acha que vai acontecer no nosso processo de compra de imóveis, tanto para locais quanto para os nossos investidores brasileiros? O que você acha que vai acontecer? Bom dia, Rô. Depois dessa apresentação, né? Vou falar que essa aqui é minha chefe, minha role model, que me ensinou tudo. Linda. Por isso que eu sou assim. Olha só, a gente estava falando um pouquinho aqui e acompanhando, né, o mercado, acompanhando as mudanças que vem acontecendo. E eu acredito que a mudança principal é excelente, porque na crise a gente é forçado a inovar, a melhorar, a buscar conhecimento, a entender melhor o que a gente está fazendo. E o processo de compra em si, ele não mudou, ele só ficou mais eficiente. A gente que lida com muitos clientes fora do Brasil, muitos estrangeiros, principalmente, ou fora dos Estados Unidos, principalmente brasileiros, a gente já tem um sistema implantado onde a gente atende esses clientes, na maioria das vezes,
online, né? A gente está até ensinando esses corretores americanos como é que faz, né? Porque Com a gente já vem certeza. fazendo isso há muito A gente tempo. já faz isso. Então, essas mudanças por conta do coronavírus só aceleraram esse processo para o resto do mercado, eu acredito. Mas os nossos contratos, as nossas assinaturas eletrônicas, hoje a nossa profissão foi considerada aqui essencial, então a gente continua ativo e trabalhando muito, o time todo está trabalhando muito, sendo para compra ou para venda ou para aluguel ou ajuste, né, de, de, de preço, enfim. Mas a gente está tomando as precauções necessárias para poder fazer o nosso trabalho. Então, as construtoras, elas continuam abertas, mas quem já veio para cá sabe que, né, elas ficam de 10 a 6 abertas, casas modelos e tudo mais. E hoje em dia esse processo é por agendamento, tomando as precauções necessárias com álcool gel, com as coisas lá do pé e tudo mais, e uma família de cada vez, não tem mais aquelas visitas, né, nas casas modelos Não como fica tinha. aberto assim para qualquer hora. Você tem que fazer um apontamento, né? Marcar um horário com o vendedor e aí você consegue visitar normal com o seu cliente ou não. Você vai fazer um tour virtual, né? Ontem eu fui filmar uma casa, uma revenda que tem em Dr. Phillips e, por exemplo, o dono da casa já deixou todas as portas abertas, as Hum. luzes acesas, deixou o sapato fora e aí você consegue filmar a casa e mostrar os ambientes sem tocar em nada. Então, esses ajustes estão sendo feitos, mas é algo que a gente já fazia. A gente já mostrava a casa por FaceTime para os nossos clientes do Brasil. Eu tenho um cliente que eu até hoje não conheço, acredita? Eu Porque acredito. Não, eu já vendi várias vezes casas que essa pessoa conheceu quando ela chegou aqui, né? sim, Totalmente virtual, isso há anos atrás. Então, é, agora, o que a gente está mudando mesmo são os procedimentos. Porque, por exemplo, ontem eu também fui fazer uma filmagem numa casa que a gente está alugando novinha lá em Wintergarden. Então, é. na hora de abrir a maçaneta, né, eu já estava com a minha luva, abri a maçaneta, limpei, fiz uma higienização, porque depois eu queria gravar sem a luva. Mas eu já É. tinha feito todo esse cuidado. Deixei tudo aceso também com pronto, né, para filmagem. Depois fui limpando para a gente poder realmente manter uma higienização grande e evitar o máximo de espalhamento, né? Então, esses ajustes eles estão sendo feitos, mas o processo de compra em si, a parte burocrática, ela continua igual. A gente continua trabalhando com os cartórios igualmente, o contrato ele continua o mesmo, o tempo de compra e venda ele é igual. Acho que as construtoras elas estão bem ativas, reagindo ao mercado de acordo com as adaptações necessárias. E o Uhum. mercado está estável até agora, né, Rô? A gente estava falando aqui um pouquinho antes e eu falei que para mim não mudou muita coisa porque eu nunca vendi nem casa de férias e nem casa de Residencial. residencial prometendo nada do futuro. Eu sempre falo, ó, o nosso histórico até hoje é que o mercado é promissor, está sendo muito alugado, a situação atual é essa. O futuro a gente não sabe, como a gente viu agora. Então, eu estou muito segura nesse sentido, assim, com os meus clientes, que eu não vendi nada fora da nossa realidade. E agora a gente só vai se ajustar junto com os nossos clientes. E muitas pessoas estão nesse processo de compra, já estão no processo de compra conosco. Então, o próprio sistema nosso de legislação, a nossa associação, eles têm ajudado em todos os sentidos, inclusive eles prepararam aquele adendo, né, que você já ajustou com alguns clientes para estender o prazo de fechamento, essa coisa toda. Explica para eles. É um adendum do coronavírus, que a gente não é obrigado a usar, mas que dá um respaldo legal para as nossas transações. Então, ele, estando de acordo com o comprador e o vendedor, a gente pode usar para fazer as extensões necessárias nos contratos. É isso mesmo. Você sabe que a gente está vivendo esse negócio desde meio que metade de março, né? Então, já estamos aí umas 3 semanas e todo dia tem uma novidade, todo dia tem uma sugestão nova, uma oportunidade nova, uma ideia nova, e a gente está adaptando tudo isso com os nossos clientes, né? Então, Exatamente.
alguns bancos se adaptando a fazer assinatura no próprio cartório do Brasil e depois o reconhecimento dessa firma aqui nos Estados Unidos, sem grandes burocracias. Você já está com casos assim, né, Priscila? Já tem casos que a gente está trabalhando junto, né? Para Uhum, resolver. E os bancos estão se adaptando, não é uma coisa, não é culpa de ninguém, né? E uhum. todo mundo, o importante é entender que todo mundo quer fazer o negócio acontecer, tanto a construtora, como o banco, como a gente. Então, se a gente estiver em sintonia e manter a comunicação aberta, as coisas estão acontecendo. Uhum. E o que você acha que é diferente nessa crise que a gente está vivendo, naquela crise que em 2009 teve aquela quebradeira geral? O que você vê de Então, diferente? 2009 foi logo quando eu ainda estava estudando fora, foi um pouquinho antes de eu chegar de volta em Orlando. Mas 2009 foi uma crise financeira, né? Não foi uma crise imobiliária. Os bancos estavam com problema. E hoje a nossa economia ela entrou numa crise mundial, mas com a economia muito forte. Então, não acredito que a gente não acredita, né, que vai ser uma crise imobiliária. Então, a gente não viu essas mudanças bruscas de preço que a gente teve das casas que valiam 500 mil, que passaram a valer 200. Enfim, isso não acredito que vai ser o que vai acontecer no nosso mercado agora, porque é uma. Assim, outra coisa que a gente está falando é que a gente está no melhor lugar para estar passando por essa É, crise, né? com Tanto certeza. tanto como país, como cidade, na Flórida em si, assim, em todos os sentidos, eu acho que a gente está bem privilegiado de estar passando por essa crise onde a gente está agora. Uhum. É, mas o mercado, a crise não é igual a de 2009. Não, E ninguém tem a porque os bancos resposta, né? estavam saudáveis, né? A economia estava muito forte. Então, agora essa é uma crise que é de saúde que está afetando a economia, mas que na hora que começar, nós vamos sair de qualquer situação de crise muito mais rápido do que qualquer outro lugar do mundo e dos Estados Unidos, inclusive. Você concorda com isso? Concordo que esse país tem de bom é que ele é muito. A gestão de crise é muito boa, né? Então, Uhum. eles são muito estratégicos na hora de sair de qualquer problema que a gente tem. Tanto que em 2001 foi muito forte, depois o 9/11, mas Nova York se recuperou rapidamente. Rapidamente para a gente que vê de fora, é claro que para eles não foi assim, mas rapidamente comparado com o resto que É. acontece no mundo e acredito que aqui seja igual. Então, e antes da gente continuar a conversa, a Érica Pavani, Interiores, ela está perguntando, por favor, o que seria esta extensão que podemos solicitar no caso do coronavírus? Então, Pode falar. explica, pode Não, explicar, pode não, falar, pode. pode falar, pode Não, falar. hoje você é a estrela, estou aqui só para mediar. Essa extensão é um respaldo que a nossa organização está dando para os clientes que estão comprando imóveis pedirem extensão para os vendedores por conta de pagamento, da construção, né? Os contratos, Não, eles. dá Pode um falar. exemplo real, por exemplo. Você já está em contrato com a compra de uma casa, seja ela uma revenda, seja ela de uma construtora. E o banco E ela vai resolveu que fechar a semana que vem, por exemplo. mas semana que vem. Só que não está pronto o financiamento, porque teve uma parada nos bancos, eles estão vendo como é que eles vão resolver essa situação de assinatura, ou de fazer o funding, né, de colocar o dinheiro à disposição. Então, eles pedem um prazo, a gente faz esse adendo pedindo essa extensão para que o close, em vez de acontecer semana que vem, aconteça mais para frente. Então, e esse é o suporte que a gente está tendo. E cada caso é um caso, Érica. Eu não sei com quem que você está lidando, mas a Mas gente pode não é orientar. uma obrigação, né? E no real estate Não, não não, tem não, não, muito não, não. receita de Isso é bolo, só para então. quando a pessoa realmente precisa, que é uma das coisas que a gente mais fala, né? Não procure fazer nada que não seja absolutamente necessário em termos né, de parar de pagar ou pedir para fazer a moratória do banco, a suspensão de pagamento de empréstimo, só se realmente você precisar muito. E aí a gente também está aberto para ajudar no que precisar, né? E a gente pode ajudar, mas o vendedor ele pode também não aceitar. Já sei de um caso de uma construtora, por exemplo, que não aceitou. Eles não são obrigados a aceitar. Então,
no real estate é importante que você tenha profissionais bons que tenham um relacionamento muito bom. Acho que isso que faz toda a diferença, né? Principalmente nesses momentos. Muitas conexões, né? Bastante credibilidade no mercado, né? Com experiência de muito tempo. Exatamente, isso que vai fazer a diferença do sim ou não, né? Mas lembrando que todas as partes da transação sempre vão querer que o negócio continue. Então, tendo esse bom relacionamento, você vai conseguir chegar aí até o fim. Uma pergunta que muitas pessoas têm me feito. O pessoal me liga e fala assim, olha, eu estava planejando mudar para aí, eu estava planejando fazer um investimento num imóvel. O que você acha? Eu espero? Você acha que eu continuo? O que você acha que vai acontecer com o mercado? Você acha melhor esperar ou não? Vou falar aquela frase que eu anotei, que é assim, ó, que eu escutei em uma outra live de uns amigos queridos que falaram assim, a crise mudou a nossa economia, não os nossos sonhos. Então, bonita a frase. A gente tem que escrever aí depois. É verdade. A crise mudou nossa economia, não os nossos sonhos. Assim, falando isso, idealizando, né? Mas profissionalmente falando, o mercado de imóveis, ele sempre é um mercado estável, né? Onde a gente coloca o mercado número 1, assim, onde a gente deve investir com menor risco, se tiver investido no lugar correto. É um mercado, Orlando é uma cidade onde você vai colocar o seu dinheiro, ele vai ficar dolarizado. O dólar ainda é uma moeda que é uma das mais estáveis, se não a mais estável do mundo. E a cidade, Orlando, até antes da crise, era a cidade mais visitada do mundo. Então, eu acredito que esse sonho não deve mudar. Se você tem planejamento de comprar imóvel aqui, de mudar para cá, eu acredito que passando tudo isso, é claro que lembrando que a gente não vende o futuro, passando tudo isso, a opção de comprar e investir em Orlando continua excelente. Na crise de 2009 foi quando muitas pessoas fizeram muito dinheiro, porque os imóveis baixaram muito, e aí quem tinha liquidez comprou muito. Não acredito que vai ser igual, mas existirão muitas oportunidades, né? Principalmente de pessoas que estão tendo que vender as casas agora, que compraram com dólar a 2, hoje vão vender a 5, então vão poder ter uma flexibilidade melhor no valor do imóvel para quem tiver liquidez comprar. Então, acho que é um... A própria Manicorp estava falando, né, desse movimento de dinheiro de lá para cá, daqui para lá, como está acontecendo agora. O Túlio está dizendo aqui, na crise os ativos mudam de donos. Exatamente, o dinheiro só está trocando de mão. Ele existe, ele está aí. As pessoas continuam investindo. A Manicorp, que é o nosso parceiro de transferência de fundos, eu conversei com eles essa semana, e as pessoas continuam mandando muito dinheiro para os Estados Unidos, claro que levando também, mas trazendo também. Então, agora as oportunidades de imóveis, de negócios, elas vão aparecer e já estão aparecendo, né, Rô? A gente estava falando aqui que nosso mercado mudou, ele vai ter um ajuste, a lei da demanda, né, e da oferta. Hoje o mercado ele é seller's market, que a gente chama, é um mercado do vendedor, porque tem poucas casas à venda e muita gente querendo comprar, mas ele muda, né? Com o passar do tempo, ele vai e volta sempre. Ele vira buyer's market, depois ele vai para seller's market, depois ele vira buyer's market. Então, agora a gente está no sellers, a gente acredita que logo ele vai virar um buyer's market, porque vai ter muito mais... Fala isso, explica em português para o pessoal entender. Seller's market, buyer's market. Então, o seller's market é porque tem muita casa à venda ou muita gente comprando e poucas casas à venda, disponíveis. Que é o que tá. O nosso inventário é muito pequeno, né? Pouca opção. Então, o vendedor, ele meio que determina ali o preço de mercado. Aí, quando a gente tem pouca gente querendo comprar e muita casa à venda, inverte. Quem determina o preço é quem está comprando. Então, a gente acredita que seja essa situação. Mas só para completar esse raciocínio que muita gente pergunta, você acha que eu devo esperar porque a queda de preço vai ser aquela loucura que aconteceu em 2009? Não acho. Eu acho que os ajustes vão acontecer como o próprio ciclo da economia, né? A gente já está falando muito antes de coronavírus que o inventário de casas é muito pequeno.
A partir do momento que as pessoas começam a pôr mais casas à venda e as construtoras continuam entregando mais imóveis, nós vamos ter tanta coisa à venda e a gente vai conseguir fazer com que os buyers, né, os compradores, vão poder negociar mais. Ele falou assim, olha, tem tanta casa para comprar que eu quero pagar um tanto por cento de desconto. Mas não vai ser essa queda absurda que as pessoas acham que pode acontecer, né? Exato. E olha, a gente fez uma pesquisa aqui hoje, nos últimos 7 dias, um número interessante, a gente teve 635 novas casas colocadas no mercado. No nosso MLS Central Flórida, você colocou o quê, Rô? Central Flórida? A parte residencial só, Parte residencial. Só que nos últimos 7 dias a gente teve 577 imóveis vendidos. Então, quase 100% aí do que foi colocado no mercado foi vendido. É claro que essas vendas foram acontecendo, né? Teve um processo, então agora são os fechamentos e a gente pode passar esse número daqui 7 dias de novo para a gente ver a mudança. Mas é um número super interessante. De 600 casas colocadas no mercado, 577 closings. É um número alto e mostra que o mercado continua ativo. Uma outra coisa, viu, Pri, que as pessoas têm perguntado, algumas pessoas... Entrou uma amiga minha muito rica que vai investir aqui logo, a Ariana. Ariana, agora você tá comprometida aí. Mas uma coisa interessante é que muitas pessoas que estão no processo de compra de casas de férias ou que acabaram de fechar uma casa de férias, estão decorando, elas ficaram um pouco preocupadas. E agora? Como é que fica essa questão de aluguel, se as pessoas não estão viajando? E a gente tem pesquisado e conversado com várias associações e você especialmente fez uma pesquisa, né, com as empresas de property management, de administração desses imóveis. Eu acho que a hora agora é de ficar calmo e entender o mercado e entender que esse mercado vai ter um ajuste também. O que eu estava falando? Para as casas de férias, o Brasil em si nunca foi, mas não é o nosso mercado número 1 de aluguel de casas em Orlando. Então, muitos brasileiros compram e a gente sabe que esse mercado é muito forte porque a gente lida com brasileiros, né? Mas o nosso histórico é que não é o Brasil que mais compra e aluga imóveis aqui na região de Central Flórida para férias. Não é mesmo. O número 1 de pessoas que alugam esses imóveis são os próprios americanos. Então, as administradoras elas estão fazendo esse shift de marketing para investir no mercado local. Os americanos eles não viajam muito para fora do país. Eles viajam para dentro. Olha o que a Fernanda está falando. A Fernanda Pontes. Quando acabar tudo, vou ficar 15 dias sem aparecer em casa. Vou querer uma casa de férias. Aí, Pri, uma oportunidade. Exatamente. Fernanda, obrigada aí pelo... Eu vou lá nessa casa de férias ficar lá. Então, pega uma de 14 quartos, por favor. E aí, você estava falando uma coisa bacana mais cedo sobre essa demanda reprimida que vai acontecer das pessoas. Fernanda é uma delas, ali. É uma delas. Quero sair de casa, quero alugar uma casa de férias na própria cidade, né? Eu quero também. Eu quero ser turista em Orlando. Nós adoramos você também, Fê. Eu também. E então é o que eu estava falando, é isso. A gente mudar o nosso marketing, as empresas de férias que a gente trabalha já estão fazendo esse shift para fazer esse marketing para o mercado local. Pessoas que ficaram, né, presas agora vão viajar com as suas famílias e não tem lugar melhor que Orlando e não tem melhor lugar do que Disney, Universal, os parques todos. Então, quando você sai dessa situação, a gente entende que essa demanda reprimida vai vir para cá e a demanda reprimida por entretenimento vai ser aqui também. Não tem lugar melhor assim no mundo do que Orlando, que é prático, que é perto, que tem um preço bom, né, das coisas. Um preço excelente. Para ficar. E que os parques, né, a gente está numa cidade com grandes empresas importantes que vão investir para fazer essa economia da cidade mudar. Então, eu acredito que para os nossos clientes que investiram agora ou que têm casas de férias e que podem e que conseguem manter esse imóvel, acho que eles devem
porque a cidade vai movimentar e a gente vai fazer de tudo para trabalhar e ajudar essas empresas a mostrarem que Orlando continua sendo uma ótima opção. E a gente tem que lembrar, o pessoal que está escutando, que assim, Orlando é boa para fazer turismo, ela é um super polo para quem gosta de jogar golfe, vem gente do mundo inteiro e tem os melhores campeonatos mundiais aqui. Nós temos aqui congressos que acontecem todos os anos, porque a gente tem uma bruta infraestrutura de centro de convenções, né, de justamente essas casas de aluguel e hotéis para receber esse pessoal todo. Olha aí, Priscila. Como eu tô aqui na live, eu posso falar em nome da Florida Connection. Foi decidido que você vai alugar uma casa de férias para todo mundo depois da crise, tá? Obrigada. A Natiele, ela tá dizendo, olha, Pri é uma pessoa que nós brasileiros temos que ter orgulho. É verdade. E aí, Paty, eu sei que eu sou sua broker, você é minha gente querida, viu? O pessoal é muito carinhoso com a gente. Foi falando que o tio Diogo tá sem jogar golfe. Coitado, tô com dó, que ele não pode jogar golfe todos os dias. E a gente tem que realmente, de fato, colaborar nesse processo, né? De ficar em casa. Aqui, a Dani Rebolo. Vamos, Dani, a gente aluga uma casa de 12 quartos para passar um final de semana e fazer uma bagunça, tá bom? É isso que eu falei, tô falando aqui em nome da Dani, eu não tinha visto. Tá, combinado, Dani, pode deixar. A Patrícia tá dizendo aqui que golfe está na lista de atividades que pode jogar. Mas acho que ele tá querendo... Olha aí, a gente já resolvendo a situação do marido muso. Marido muso é bom. O marido dela tem ido. Voltando aqui nas casas de férias, eu acho que uma opção é alugar a casa por longo prazo, né? Deixar a casa alugada por um período longo, ao invés de diária, para ajudar com esses custos fixos até o mercado retomar e a gente poder alugar para esses primeiros. Acho que o turismo vai ficar forte internamente. Primeiro, eu já tenho visto algumas campanhas online aí das pessoas incentivando a gente a, quando sair da crise, investir nas empresas locais, nas empresas americanas, comprar produtos que são fabricados nos Estados Unidos, viajar para dentro do próprio país antes da gente viajar para fora. Então, acho que se a gente tiver esse conhecimento, o americano ele é muito patriota, né? E isso ensina muito pra gente. Então, se a gente tiver esse conhecimento de incentivar os negócios locais, né? A gente vai se ajudar como um todo, ajudar nossos clientes e movimentar a cidade no geral. Uhum. E eu tô lembrando aqui que agora é Páscoa, né? Nesse domingo, e a gente tem recebido bastante grupos de WhatsApp promovendo os nossos brasileiros que estão fazendo uns chocolates gostosos, né? Que a gente pode pedir para entregar em casa, você não precisa sair. Então, realmente tem que promover e ajudar, né, os negócios locais para a gente poder superar dessa fase assim que a gente tiver livre para dar uma passeada por aí. Mas voltando... Você faz parte... pode falar. Não, você faz parte do LEAD, né, que é um grupo de empresários que trocam bastante experiências. Você tem alguma novidade para contar para a gente aí em termos de como é que eles vão cuidar, né, dessas grandes empresas, a Disney, se eles estão estudando meios de diminuir o espalhamento de qualquer tipo de vírus e doença? Então, esse grupo é muito legal. O que a gente fez nas últimas 3 semanas foi fazer uma reunião semanal, né, do nosso grupo via Zoom. E o que eu achei muito interessante é porque eu sou uma esponja ali, né? Mas tem grandes empresários, tem bilionário, milionário, dono de grandes empresas, tem executivo da Universal, executivo do Orlando City. E nessas 3 semanas a gente foi conversando no mesmo dia, 7 dias depois, e a postura de todo mundo foi mudando. Começou
a gente sem saber, né, o que estava acontecendo, alguns assustados, as pessoas do turismo preocupadas. Na segunda semana, a gente começou a entender o que estava acontecendo e buscando estratégias dentro de cada mercado e se ajudando. E anteontem, a gente teve uma outra reunião onde foi o astral mudou completamente. As empresas entenderam que essa crise é uma oportunidade e todos eles compartilharam ações e ativações para a gente sair dessa crise juntos e com estratégias, né? Inovando, enfim. A Universal, por exemplo, vai voltar com uma campanha bem agressiva. Eles estão super flexíveis agora, né? Com os guests, com as pessoas que compraram Pass, Annual Pass. O Carlos Arruda, o presidente do LEAD, está aí na nossa live. Oi, Carlos, tudo bom? Obrigada pelo prestígio aí. E coloca uma frase aqui para eu ler também. Frase boa, por favor. Tem uma pessoa aqui perguntando, Priscila. O Felipe, ele está perguntando, Priscila, vale a pena vender casa agora? Fala, Rô, o que você acha? Eu acho que depende da situação que você tiver. Se você, por exemplo, comprou com um valor de dólar a 2,5, 3, e está querendo fazer um dinheiro, que muitas pessoas estão fazendo isso agora. Essa história de você mudar o dinheiro de lugar e de mãos, né? É uma boa oportunidade. Se você não está com essa pressa toda, eu acho que depende. Se você mora na casa, se você aluga a casa, a gente teria que bater um papo, porque cada caso é um caso, né? Já me perguntaram isso numa outra. Então, depende da necessidade daquele cliente. A gente vai precisar fazer uma análise, ver o valor do seu imóvel. Eu consigo fazer uma análise gratuita, uma avaliação gratuita do seu imóvel para a gente ver se vale a pena. Vamos ver quanto você pagou, quanto estava o dólar, quanto a gente consegue vender agora e se vai ser interessante para a sua economia, né? Uhum. O Carlos está perguntando. Frase sobre propósito, frase sobre motivação, frase bonita, eu quero. Uma frase bonita para a gente passar para esse pessoal que está assistindo a gente. O Centro de Convenções já anunciou que mais 70% de suas convenções já foi remarcada para os últimos meses do ano. Então, super legal isso. Então, o pessoal já está, né, se planejando para voltar às atividades com força total. E nós vamos estar aí para dar suporte para todos vocês, né? Estou preocupado com financiamento. Financiamento, primeiramente, a gente fala que se você tiver dinheiro para pagar agora o seu financiamento, que você não tome nenhuma medida, que você continue pagando o seu financiamento. Só que os bancos, eles estão muito flexíveis agora. Então, se você não consegue pagar o seu financiamento, a gente consegue te ajudar ligando para esses bancos e vendo qual a opção que eles têm para você. Porque alguns... eu nem vou entrar em detalhes, né, para não falar sobre a área de ninguém, mas a gente consegue dizer que o governo ele dá um respaldo financeiro para alguns tipos de financiamento. Então, dependendo de qual você tem, de qual tipo que você fez quando você fechou a sua casa, você pode fazer um deferment, parar de pagar por 3 meses ou até 6 meses e colocar isso no fim do financiamento, ou então fazer uma renegociação, ou então fazer um refinanciamento para baixar os juros, dependendo dos juros que você tiver. Tem algumas opções, mas não é uma receita de bolo, então a gente precisa ver o seu caso e dar uma ligada para o banco com você e entender o que o seu banco consegue fazer no seu caso. Né, é isso mesmo, né? O principal é isso, né? Para descobrir a sua situação. Cada caso é um caso e a gente está aí para ajudar nisso também, tá? A gente acredita, né, nós da Florida Connection, que o trabalho, quando a gente faz uma venda, ele não acaba nunca. Porque isso que a gente está passando agora, que é um momento novo, diferente, cheio de novidades e de adaptações, é um momento para a gente também aprender, descobrir e estar disponível para te ajudar. É um pós-venda que a gente não quer parar de fazer e a gente vai estar com você sempre, até o fim.
para você comprar de novo, para você vender, para você alugar, para descobrir o que está acontecendo com o seu financiamento. A gente está aqui para ajudar. Qual é a pergunta aqui? Casas que estão à venda em site de leilão é uma boa opção para investidores? Precisa ser muito, muito experiente para fazer compra em casa de leilão, casas em leilão. É uma coisa que não é todos os corretores que têm essa experiência. Eu, pessoalmente, não faço esse tipo de coisa. Não sei se a Priscila já teve essa experiência. Alguns clientes nossos já fizeram uma ou duas vezes, meus, né, pessoalmente. Mas a gente tem como indicar alguém que possa te acompanhar nesse processo. Eu sei que tem que tomar muito cuidado, porque você tem que verificar toda a situação legal da casa, se ela não tem nenhuma hipoteca, se ela não tem nada de dívidas com o imposto predial, que possa depois se enganar. O preço da casa é uma coisa e a casa vem cheia de dívidas. Então, precisa ser realmente uma pessoa muito experiente e a gente pode ajudar sem problema nenhum. Tem alguns corretores que fazem só casa de leilão, né? Que tem leilão também é quem você conhece, quanto você tem que ir lá todo dia, você tem que entender que imóvel que está entrando no mercado. Então tem pessoas que só fazem isso. Aí a gente pode. Uma pergunta. Desculpa, termina que tem uma pergunta. Não, pode aqui. falar, uma pergunta. A Cláudia Barros, ela está perguntando se para os inquilinos vão parar de pagar aluguel. Eu, pessoalmente, tenho uma administradora, a gente aluga vários imóveis e muitas pessoas estão pagando. Algumas pessoas estão pedindo para negociar. Então, a gente está conseguindo ou parcelar uma parte desse aluguel, ou muitos deles estão pagando com cartão de crédito e estão encontrando alternativas, porque, na verdade, o contrato existe e eles não podem deixar de pagar mais cedo ou mais tarde. Então, se agora ele está com dificuldade, a melhor orientação é conversar com o landlord, né, que é ou o dono do imóvel diretamente, se for o caso, ou com a administradora e ver a situação dessa pessoa. Deixar de pagar não é opção nem para financiamento, nem para aluguel. Uma opção legal é isso, é conversar com o dono do imóvel, com a administradora. Eu posso dar algumas dicas, né? A gente pode dar algumas dicas para quem está alugando, que uma das administradoras, você tem um depósito inicial que você deixa lá, né? E uma das administradoras falou para o meu cliente o seguinte: ok, você não consegue pagar 2.500 esse mês, você consegue pagar quanto? 1.500? Ok. Então vamos baixar por 3 meses para 1.500 e no final desse depósito, em vez de te devolver o seu depósito de 3.500, a gente vai tirar os $1.000 que você não pagou durante esses 3 meses, a gente retém lá no final, quando você entregar a casa. Então, na verdade, é só um ajuste para te dar um fôlego para passar essa crise aqui. Essa é uma opção. Teve um outro cliente meu que eu consegui fazer um ajuste durante 3 meses, sem ter essa parte do depósito no final. Então, eles baixaram do que $500 por mês por 3 meses. Aí depois, no final, depois ele volta a pagar normalmente. Então, é uma conversa, não tem receita de bolo no real estate, é relacionamento, é conversa, é negociação. O Arruda já mandou aqui, ó. O propósito é a causa da sua maior glória. Muito bom. E ele falou outra coisa: por ele, acordar e lutar não dói nem preocupa. Por ele, podemos tudo o que nunca sonhamos. Por ele, sorrimos até nos momentos de dificuldade. Por ele, vivemos de verdade. Que bonito! Eu sabia que ele não ia me decepcionar. Cláudia Barros: a minha inquilina não quer pagar. O que devo fazer? Ela não quer pagar, não é uma opção. Ela tem que negociar com você qual é a melhor alternativa que ela tem para te pagar. Ou parceladamente, ou com desconto, ou com cartão de crédito. Por isso que essa opção não existe. A gente agora sabe que nós não podemos fazer o despejo da pessoa nesses próximos 30, 60 dias até a economia se ajustar. Mas ela precisa pagar e precisa conversar com você. Ela está com um contrato, você deve ter um contrato, né, Cláudia? E aí
tem que entender que isso não é uma opção, não pagar, É. simplesmente. E aí tem essas opções que eu te falei que eles já fizeram com alguns clientes meus, né? Ou você coloca para o final, você tira do depósito, ou paga no cartão de crédito, ou dá um desconto por um período X, porque você entende que a situação é crítica para todos os lados. Mas é uma negociação, essa de não pagar, não tem. O Rockport também falou que a companhia aérea também fará promoção para viagens locais. É isso? Ótimo, a gente tem que se unir como pequenas e grandes empresas e incentivar o nosso mercado local, né? Uhum. A Dani Rebolo, corretora, ela está explicando aqui que ela administra várias casas conosco. Não é uma opção não pagar o aluguel. Você não pode fazer nada agora, mas vai poder fazer depois, que é justamente o despejo, ou ficar com o depósito, coisas desse tipo, né? Exato. De nada, Cláudia. Vai ser um prazer sempre ajudar vocês. Alguém tem mais alguma pergunta? Ou Priscila quer fazer mais alguma observação? Eu acho que é isso, né? A gente cobriu bastante o tópico. Acho que, no geral, o mercado, o que a gente falou de principal é que continua promissor, que a gente vai sair da crise mais forte, que Orlando é um ótimo lugar para fazer investimento se você estiver preparado. A gente falou que a crise não muda a economia, a crise mudou a economia, mas não mudou seus sonhos. Então, se você tem um sonho de morar aqui, de investir aqui, você se prepare para isso, né? E no mais, a gente está sempre à disposição aí, o time inteiro da Florida Connection, com várias pessoas qualificadas em áreas completamente diferentes. Então, a Rô criou um time que abrange qualidades, né? E experiências muito vastas. Então, com certeza, alguém vai conseguir te ajudar. Com certeza. E você, Pri, muito, muito obrigada pela sua sabedoria, pela tua contribuição, pela tua disponibilidade, que a gente sabe que acho que eu nunca trabalhei tanto. Eu vivo em reunião o dia inteiro, a gente aprendendo, tentando realmente, como você falou, esponja, né? Aprender de todos os lados. E eu estou muito feliz de poder fazer essa live com você, continuar trabalhando com você. A gente sabe que vai passar, logo, logo vai passar e a gente vai estar com um new normal, né? A gente estava falando isso um pouquinho antes, né? Com novos procedimentos, novas formas de viver, provavelmente dando Eu mais já comprava valor. tudo online, né? Então, para mim tá ótimo. Não, isso é uma coisa, mas assim, a forma de você curtir mais a sua família, ler mais, pesquisar mais, fazer muita coisa online, e vai ser muito legal. Estamos aguardando as oportunidades boas. Muito obrigada. Esse daí é o Túlio falando. Parabéns, obrigado, do Rockport Improvements. Obrigada a vocês pela interação aí de Isso todo aí. mundo. Obrigada, Cláudia. TC Cirilo, tudo Priscila tá de passa, até uva passa. 15 anos. Ai, Felipe. Bom, gente, eu queria agradecer e mandar um beijo para todos vocês. E, Pri, muito, muito obrigada, viu? Obrigada a você, Rô. Bom dia. Beijo. Bom dia, beijo.